E como prometido, finalizamos lá no capítulo 10. Iremos continuar agora com o capítulo 11, pelo menos aí até o capítulo 15. Capítulo 11. Nós conseguimos voltar para a sala do professor Walden. Não sei como, mas conseguimos. Com a cabeça da estátua zunindo atrás de nós o tempo todo, a uma tal velocidade que chegava a fazer um apito medonho, como se o padre Serra estivesse gritando. A cabeça foi dar com a força de uma bala de canhão contra a pesada porta de madeira, uma fração de segundo depois de nós entrarmos e batermos a porta. Dios! Exclamou Jesse, enquanto jogávamos o peso de nossas costas contra a porta, ofegantes, como se pudéssemos impedir a passagem simplesmente com o nosso peso. Logo a Heather, que se quisesse, podia atravessar paredes. Você disse que era perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Disse também que precisava primeiro livrar-se dela. Perfeito! Eu estava tentando recuperar o fôlego, pensar no que fazer. Nunca tinha visto uma coisa daquelas. Nunca. Cala a boca, disse. Bafo de cadáver. Jesse voltou-se para me olhar de frente. Seu peito arfava, subindo e descendo. Você se dá conta de que me chamou de bafo de cadáver? Magoou, Hermosa. Magoou mesmo. Eu já disse. Alguma coisa pesada estava esmurrando a porta. Eu a sentia bem na altura da minha espinha. Não era preciso ser um gênio para adivinhar que era a cabeça do fundador de uma certa missão. Para não me chamar de Hermosa. Pois eu também ficaria agradecido se você não fizesse comentários desabonadores a meu respeito. Olha aqui, disse eu. Esta porta não vai aguentar para sempre. Não, concordou ele no exato momento em que a cabeça de metal começou a aparecer por uma fenda que se ia abrindo na madeira. Posso dar uma sugestão? Eu estava horrorizada, com os olhos arregalados grudados naquela cabeça de metal que se havia voltado, metade para dentro e metade para fora da porta, para ficar me olhando com os frios olhos de bronze. Parece maluquice, mas sou capaz de jurar que ela estava sorrindo para mim. Claro, eu disse. Corra! Eu não hesitei nem um segundo em aceitar o conselho. Corri para o peitoril da janela e, sem dar a menor bola para os cacos de vidro quebrado, agarrei-me a ela. Levei apenas alguns segundos para abrir a janela, mas foi o suficiente para que Jesse, ainda lutando contra o que já agora começava a soar como um furacão, pedisse: Poderia andar mais rápido, por favor? Eu saltei em direção ao estacionamento. Lá fora, do outro lado das espessas paredes de tijolo cru da missão, era engraçado que nem dava para dizer que uma violenta manifestação paranormal estava acontecendo do lado de dentro. O estacionamento ainda estava vazio e tranquilo, acariciado pela sonoridade ritmada das ondas do mar. É impressionante como podem acontecer as coisas mais absurdas bem debaixo do nariz das pessoas e elas nem percebem. Jesse! Sussurrei através da janela. Vamos, venha! Eu não tinha a menor ideia se a Heather seria capaz de querer descarregar sua raiva em cima de algum passante ou se o Jesse, caso ela o fizesse, tinha algum truque guardado para reagir, como aquele que ela tinha usado com a cabeça da estátua. Eu só sabia que, quanto mais cedo a gente saísse do alcance dela, melhor. Bom, quero deixar logo claro que não sou nenhuma covarde. Realmente não sou. Mas também não sou nenhuma maluca. Considero que, quando a gente se dá conta que está enfrentando uma força muito maior que a nossa, não tem nada de mais sair correndo. Mas deixar os outros para trás não é certo. Jesse! Berrei através da janela. Acho que já mandei você correr, disse atrás de mim uma voz muito irritada. Eu engoli em seco e dei meia volta. Lá estava o Jesse, de pé no asfalto do estacionamento, com a lua por trás dele, o que deixava seu rosto na sombra.
Oh, meu Deus! Meu coração batia tão depressa que eu pensei que ele fosse explodir. Eu nunca tinha sentido tanto medo em toda a minha vida. Nunca. Talvez por isto eu tenha decidido então esticar os dois braços e agarrar a camisa do Jesse com as duas mãos. Oh, meu Deus! Repeti. Jesse, você está bem? Claro que estou. Ele parecia surpreso que eu me desse ao trabalho de perguntar. E acho que era mesmo uma pergunta cretina. Afinal, que mal a Heather podia fazer ao Jesse? Não dá para imaginar que ela fosse matá-lo. E você, está bem? Eu estou ótima. Voltei-me então para as janelas da sala do professor Walden. Você acha que conseguimos neutralizá-la? Por enquanto, disse Jesse. E como você sabe? Eu estava chocada de ver que estava tremendo. Tremendo de verdade, da cabeça aos pés. Como sabe que ela não vai atravessar aquelas paredes feito um tufão e começar a arrancar as árvores por aí e jogá-las contra nós? Jesse balançou a cabeça e eu vi que ele estava sorrindo. Até que para um sujeito que morreu antes de inventarem a ortodontia, ele tinha uns dentes bem bonitos. Quase tão bonito quanto os do Bryce. Pode estar certa que não. Mas como é que você sabe? Por que não? Ela nem sabe que é capaz disto. Ela é muito nova no ramo, Susana. Ainda não sabe do que é capaz. Se o objetivo era me fazer sentir melhor, não funcionou. O fato de ele reconhecer que ela era capaz de arrancar árvores e começar a tirá-las à distância, sim, ela tinha este poder. E só não o fazia por falta de experiência. Bastou, entretanto, para eu parar de tremer feito vara verde e largar a camisa dele. Não que eu achasse que a Heather podia ter me seguido se quisesse. Ela era perfeitamente capaz disso. Exatamente como o Jesse me havia seguido até a missão. Mas a diferença é que o Jesse sabia que era capaz. Ele já era fantasma há muito mais tempo que a Heather. Ela estava apenas começando a explorar suas novas possibilidades. Era isto que dava mais medo. Ela era tão nova naquilo tudo e já tão poderosa. Eu comecei a caminhar pelo estacionamento feito uma maluca. Precisamos fazer alguma coisa, disse. Temos de avisar o padre Dominique e também o Bryce. Meu Deus, temos de avisar ao Bryce que não venha ao colégio amanhã. Ela vai matá-lo. Vai matá-lo no exato momento em que ele puser o pé no campus. Susana, disse Jesse. Acho que podemos telefonar para ele. É 1h da manhã, mas podemos telefonar e dizer a ele... Nem sei o que a gente pode dizer para ele. Talvez possamos dizer que houve uma ameaça de morte contra ele ou alguma coisa assim. Talvez funcione. Ou então podemos mandar uma ameaça de morte. Isso mesmo, é isso aí. Podemos telefonar para a casa dele, aí eu disfarço a minha voz e digo algo do tipo: não venha ao colégio amanhã ou poderá morrer. Talvez ele entenda, talvez ele... Susana, voltou a dizer o Jesse. Ou então o padre Dominique se encarrega. A gente faz o padre Dom telefonar para o Bryce e dizer para ele não vir ao colégio, que houve algum acidente ou coisa assim. Susana! Jesse postou-se na minha frente no exato momento em que eu dei meia volta mais uma vez para percorrer, feito uma siderada, o mesmo caminho que estava percorrendo há alguns minutos. Fui obrigada a parar, apanhada de surpresa com sua proximidade. Meu nariz praticamente batendo no exato ponto em que o colarinho da sua camisa estava aberto. Jesse agarrou os meus 2 braços com firmeza e rapidez para me fazer parar. Não foi uma boa ideia. Claro, eu sei que 1 minuto antes eu o tinha agarrado. Bem, não exatamente a ele, mas a sua camisa. Mas em circunstâncias normais, eu não gosto de ser tocada, e muito menos por fantasmas. E, sobretudo, não gosto de ser tocada por fantasmas que têm mãos grandes e fortes, como as do Jesse. Susana, disse ele mais uma vez, antes que eu conseguisse dizer-lhe que tirasse suas manoplas de cima de mim.
Tudo bem, não é culpa sua. Você não pode fazer nada. Eu meio que esqueci de ficar irritada com as mãos dele. Eu não podia fazer nada? Você está brincando? Eu devia ter dado um pontapé naquela garota para ela ir parar de volta no seu túmulo. Não. E Jesse sacudiu a cabeça. Ela a teria matado. Uma ova. Eu podia perfeitamente com ela. Se não tivesse feito aquilo com a cabeça daquele cara, Susana. Eu sei o que estou dizendo, Jesse. Eu podia perfeitamente ter dado conta dela. Se ela não tivesse ficado tão enlouquecida, aposto que se esperar só um pouquinho até ela se acalmar e voltar lá dentro, consigo convencê-la. Não! Ele soltou-me, mas logo tratou de passar um dos braços em volta do meu ombro e começou a me conduzir para longe do colégio, em direção à lixeira onde eu havia deixado a bicicleta. Vamos para casa. Mas e... Não! Cortou ele, apertando mais os meus ombros. Jesse, você não está entendendo. Este trabalho é meu, eu tenho de... É uma tarefa do padre Dominique também, não? Deixe que daqui para frente ele cuida. Não há motivo para você ficar com toda a responsabilidade em cima dos seus ombros. Pois assim, foi eu que estraguei tudo. Foi você que encostou o revólver na cabeça dela e puxou o gatilho? Claro que não, mas fui eu que a deixei tão furiosa. Não foi o Padre Dom. Eu não vou ficar pedindo ao Padre Dom que conserte as minhas besteiras. Não teria o menor sentido. O que não tem sentido nenhum, explicou Jesse, tentando mostrar-se paciente, é alguém esperar que uma garota como você entre em luta com um demônio dos infernos como... Ela não é um demônio dos infernos. Só está com raiva. E está com raiva porque o único cara em que achava que podia confiar revelou-se um Susana e Jesse parou de caminhar de repente. Eu só não me desequilibrei e caí de cara no chão porque ele ainda estava segurando os meus ombros. Por um minuto, apenas um minuto, realmente fiquei pensando. Bem, cheguei a pensar que ele ia me beijar. Eu nunca tinha sido beijado antes, mas parecia que estavam dadas todas as condições necessárias para que acontecesse um beijo naquela hora. Sabe como é? O braço dele estava ao redor do meu ombro, tinha o luar, nossos corações estavam batendo mais depressa e, claro, ambos acabávamos de escapar de ser mortos por um fantasma completamente ensandecido. Naturalmente, eu não sabia como me sentia ante a possibilidade de que meu primeiro beijo fosse dado por alguém do outro mundo. Mas sabe como é? Quem está em petição de miséria não pode ficar escolhendo. E posso garantir uma coisa. O Jesse era muito mais gracinha do que qualquer cara vivo que eu tinha conhecido ultimamente. Eu nunca tinha visto um fantasma tão bonito. Parecia que ele não podia ter mais de 20 anos quando morreu. Fiquei me perguntando de que tinha morrido. Em geral, é difícil dizer no caso dos fantasmas, pois seus espíritos tendem a assumir a forma que seus corpos tinham quando deixaram de funcionar. Meu pai, por exemplo, não é diferente de hoje, quando aparece para mim, do que era um dia antes de sair para aquela fatal corrida do Prospect Park 10 anos atrás. Eu só podia deduzir que o Jesse tinha morrido nas mãos de alguém, pois ele me parecia com uma saúde de ferro. Era bem provável que tivesse sido atingido por uma daquelas balas que deixaram buracos na varanda lá embaixo. Legal que o Andrews tivesse preservado para a posteridade. E agora, aquele fantasma sensacional parecia que ia me beijar. E quem era eu para impedi-lo? De modo que inclinei um pouco a cabeça para trás. Olhei para ele com as pestanas meio fechadas e meio que deixei minha boca ficar bem relaxada. Sabe como é? E foi aí que eu percebi que a atenção dele não estava exatamente focalizada na região dos meus lábios, mas muito abaixo. Nem estava voltada para os meus seios, o que seria uma excelente segunda opção. Você está sangrando, disse ele. Foi o suficiente
para estragar completamente aquele momento e para deixar meus olhos bem arregalados. Não estou, não. Respondi automaticamente, pois não estava sentindo dor nenhuma. Então, olhei para baixo. Pequenas manchas iam surgindo no piso debaixo dos meus pés. Não dava para dizer de que cor eram, porque estava muito escuro. À luz da lua, pareciam negras. E logo em seguida, constatei horrorizada que havia manchas escuras semelhantes na camisa do Jesse. Mas era óbvio que as manchas estavam vindo de mim. Comecei a me olhar e a me apalpar toda e vi que eu tinha conseguido abrir uma das menores veias do meu pulso, mas ainda assim uma veia importante. Enquanto falava com a Heather, eu tinha tirado as luvas e as havia guardado nos bolsos, e em minha pressa de escapar durante o acesso de raiva dela, esquecera de voltar a vesti-las. Provavelmente, eu me havia cortado nos estilhaços de vidro que ainda estavam no parapeito da janela da sala de aula do professor Walden, quando a pulei para fugir. O que servia para provar minha teoria de que é sempre na saída que a gente se machuca. Oh, disse eu, vendo o sangue escorrer. Sem conseguir dizer nada que tivesse alguma utilidade, acrescentei. Mas que horror! Sujei a sua camisa toda. Não é nada. Jesse meteu a mão num dos bolsos da calça e tirou alguma coisa branca e macia que foi passando ao redor do meu pulso algumas vezes para em seguida amarrá-la num laço. Enquanto fazia isto, não disse nada, totalmente concentrado no que estava fazendo. Quero registrar aqui que era a primeira vez que eu era atendida em primeiros socorros por um fantasma. Não era exatamente tão interessante quanto teria sido um beijo, mas também não posso dizer que era uma chatice. Pronto, disse ele ao concluir. Está doendo? Não, respondi, pois não estava mesmo. Eu sabia por experiência própria que só começaria a doer algumas horas depois. Obrigada. Não há de quê, disse ele. Não. De repente, a coisa mais ridícula. Eu estava com vontade de chorar. Mesmo. Eu nunca choro. Não, obrigada mesmo. Obrigada por ter vindo me ajudar. Mas não precisava. Quer dizer, estou feliz que você tenha vindo. Bem, obrigada de novo. Só isso. Ele parecia ter ficado embaraçado. Acho que no fundo era perfeitamente natural que eu ficasse daquele jeito, toda dengosa com ele. Não consegui evitar. O fato é que eu ainda não estava conseguindo acreditar. Nenhum fantasma nunca tinha sido tão bonzinho assim comigo. Claro que meu pai tentou, mas ele não era exatamente o tipo de pessoa de quem você pode esperar esse tipo de coisa. Na verdade, eu nunca podia contar realmente com ele, especialmente numa crise. Mas o Jesse tinha vindo em meu socorro e eu nem tinha pedido nada a ele. Na verdade, tinha até sido muito desagradável com ele, de maneira geral. Esquece. Foi tudo que ele conseguiu dizer e acrescentou. Vamos para casa. Capítulo 12. Vamos para casa. Aquele vamos para casa tinha um ar tão aconchegante. Só que a casa na qual ambos estávamos vivendo ainda não me parecia exatamente como se fosse um lar. E como poderia? Eu só estava vivendo lá uns poucos dias. E por outro lado, claro, ele não tinha nada de estar vivendo lá. De qualquer maneira, fantasma ou não fantasma, ele salvara a minha vida. Isto não se podia negar. E talvez só o tivesse feito para cortejar o meu lado bom, para que eu não acabasse por expulsá-lo completamente da casa. Independente do motivo, o fato é que tinha sido muito legal da parte dele. Até então, ninguém nunca tomara a iniciativa de me ajudar. Principalmente, é claro, porque ninguém sabia que eu precisava de ajuda. Nem a Dina, que estava presente quando Madame Zara declarou que eu era uma mediadora. Sabia porque eu aparecia às vezes na escola com os olhos muito fundos
ou onde é que eu me metia quando faltava às aulas, coisa que eu fazia com bastante frequência. E eu não podia explicar o que estava acontecendo. Não que a Dina fosse pensar que eu estava maluco ou alguma coisa assim, mas ela acabaria dizendo a alguém mais. A gente só consegue manter segredos sobre essas coisas quando estão acontecendo conosco, que por sua vez diria mais alguém, e eu sabia que em algum momento alguém acabaria dizendo à minha mãe. E minha mãe entraria em surto. Claro que é isto que as mães costumam fazer, e a minha não é diferente das outras. Ela já tinha me obrigado a fazer terapia, e eu tinha de me sentar lá e ficar inventando mentiras complicadas na esperança de explicar meu comportamento antissocial. Eu não tinha a menor intenção de ir parar num asilo de loucos, que certamente era onde eu iria acabar se minha mãe alguma vez tivesse descoberto a verdade. De modo que só podia me sentir agradecida por ter Jesse ao meu lado, embora ele me deixasse meio nervosa. Depois de toda aquela catástrofe lá na missão, ele me acompanhou até em casa, um perfeito cavalheiro. E até insistiu em empurrar ele mesmo a bicicleta, por causa da minha ferida. Se alguém tivesse olhado pelas janelas das casas por onde íamos passando, teria pensado que estava vendo coisas. Eu me arrastando com dificuldade e aquela bicicleta deslizando ao meu lado sem o menor problema, com o detalhe de que minhas mãos nem tocavam nela. Ainda bem que na costa oeste as pessoas vão dormir cedo. O tempo todo, enquanto voltávamos para casa, a única coisa em que eu conseguia pensar era o que havia saído errado no confronto com a Heather. Não voltei a falar do assunto. Já o havia feito bastante. Não queria ficar parecendo um disco quebrado ou uma pianola quebrada ou o que quer que se usasse na época do Jesse. Mas era o único assunto em que eu conseguia pensar. Nunca, mas nunca mesmo, em todos aqueles meus anos como mediadora, eu havia encontrado um espírito tão violento e irracional. Eu simplesmente não sabia o que fazer. E eu sabia que precisava encontrar uma saída, e bem depressa. Faltavam só umas poucas horas para começarem as aulas e o Bryce cair direitinho na armadilha mortal que estava sendo preparada para ele. Não sei se o Jesse percebeu porque eu estava tão calada ou se ele estava pensando na Heather também. Só sei que, de repente, ele quebrou o silêncio e disse: Não há no céu fúria comparável ao amor transformado em ódio, nem há no inferno ferocidade como a de uma mulher desprezada. Eu olhei para ele. Está falando por experiência própria? Ele deu um pequeno sorriso à luz da lua. É uma citação de William Congreve. Ah, mas como você sabe? Às vezes a mulher desprezada está cheia de razões de ficar furiosa. E você está falando por experiência própria? Quis saber ele. Eu dei uma risada, nem de longe. Para te desprezar é porque antes o cara gostou de você. Mas isto eu não disse em voz alta. Não há a menor hipótese de que eu pudesse alguma vez dizer uma coisa dessas em voz alta. Não que eu estivesse preocupada com o que Jesse podia pensar de mim. Por que haveria de me preocupar com o que um cowboy morto podia pensar de mim? Mas eu não ia reconhecer diante dele que nunca havia tido um namorado. A gente não sai por aí dizendo coisas assim a caras gostosões como ele, mesmo que estejam mortos. Mas a gente não sabe o que aconteceu entre a Heather e o Bryce. No fundo, não sabemos. Ela podia ter muitas razões para estar ressentida. Ressentida com ele? Acho que sim, disse Jesse, embora parecesse relutante em admiti-lo. Mas não com você. Ela não tinha direito de tentar machucá-la. Ele parecia tão furioso com aquilo que achei melhor mudar de assunto. No fundo, eu é que devia ter ficado danada com o fato de a Heather ter tentado me matar. Mas sabe como é. Já estou meio acostumada a lidar com gente irracional. Tudo bem, não tão irracional como a Heather. Mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer.
E se há uma coisa que eu já aprendi, é que não se pode tomar as coisas pelo lado pessoal. Certo, ela tinha tentado me matar, mas como é que eu vou saber se ela tinha algum discernimento? Quem pode garantir como eram os pais dela, afinal de contas? E se eles eram do tipo que saía por aí matando o primeiro capaz de contrariá-los? Mas depois de ver aquele colar de pérolas, eu fiquei duvidando que eles fossem desse tipo. Enquanto estava pensando nessas matanças, acabei me perguntando por que o Jesse acabara ficando tão indignado. Foi aí que me dei conta de que provavelmente ele tinha sido assassinado, ou então tinha se matado, mas não achava que ele fosse capaz de se matar. Achava que ele poderia ter morrido de alguma doença arrasadora. Talvez não tenha sido muito delicado da minha parte, mas de qualquer forma, eu nunca fui propriamente famosa pela delicadeza. Mas acabei indo em frente e perguntei quando estávamos subindo a longa ladeira coberta de cascalho até em casa. Mas e você? Como foi mesmo que morreu? Jeff não disse nada logo em seguida. Provavelmente eu o tinha ofendido. Já pude notar que os fantasmas não gostam muito de falar sobre como morreram. Às vezes nem se lembram. Vítimas de acidente de carro geralmente não têm a menor ideia do que lhes aconteceu. Por isto é que eu sempre as vejo vagando em busca das outras pessoas que estavam no carro com elas. Tenho então de explicar o que aconteceu e tentar de alguma maneira imaginar onde podem estar as pessoas que elas estão procurando. E isto é também um bocado doloroso, podes crer. Eu tenho de me abalar até a delegacia onde foi registrado o acidente, fingir que estou fazendo um trabalho para o colégio ou algo assim, copiar os nomes das vítimas e tentar descobrir o que aconteceu com elas. Posso garantir que às vezes parece que meu trabalho nunca chega ao fim. Seja como for, Jesse ficou calado por um momento e eu achei que ele não ia me contar. Ele estava olhando bem para a frente, na direção da casa. A casa onde tinha morrido. A casa onde haveria de ficar rondando até que pudesse resolver o problema que o estava retendo neste mundo. A lua ainda estava à vista, bem alto lá no céu, e eu podia ver o rosto do Jesse como se fosse dia. Ele não estava parecendo muito diferente do habitual. Sua boca, que era mais para larga, de lábios finos, parecia estar meio carrancuda, o que até onde eu sabia, era o que costumava fazer. E por baixo daquelas espessas sobrancelhas negras, seus olhos, de cílios tão densos, eram tão reveladores quanto um espelho. Quer dizer, eu provavelmente seria capaz de ver meu reflexo neles, mas não adivinharia nada sobre o que ele estava pensando. Disse eu. Sabe o que mais? Esquece. Se não quiser, não precisa me dizer. Não, ele respondeu. Tudo bem. É só que eu estava meio curiosa, só isso. Mas se você achar que é uma coisa muito pessoal, não é. Nós já havíamos chegado à casa. Ele empurrou a bicicleta até o ponto onde ela devia ficar e a recostou no muro da garagem. Estava mergulhado na sombra quando afinal disse: como você sabe, nem sempre esta casa foi uma casa de família. Como se fosse a primeira vez que eu o ouvia falar daquilo, exclamei: é mesmo? Sim, houve uma época em que era um hotel. Quer dizer, mais uma estalagem propriamente do que um hotel. Perguntei então toda animada: e você estava hospedado aqui? Sim. Ele saiu da sombra da garagem, mas em vez de olhar para mim quando voltou a falar, estava com o olhar apertado, voltado para o mar. Eu tentei animá-lo. E? Aconteceu alguma coisa quando você estava aqui? Sim. E ele olhou para mim. Ficou me olhando por um longo momento. Depois disse: mas esta é uma longa história e você deve estar muito cansada. Vá se deitar. Amanhã de manhã decidiremos o que fazer sobre a Heather. Pode ser mais injusto? Espera um pouco, interrompi. Não vou a lugar nenhum enquanto você não acabar de contar essa história.
Ele balançou a cabeça. Não, já é muito tarde. Eu conto uma outra vez. Puxa vida! Eu devia estar parecendo uma garotinha recebendo ordens da mãe para ir se deitar cedo. Mas estava pouco ligando. Estava danada da vida. Você não pode começar uma história assim e não acabar de contá-la. Você tem de... Agora o Jesse estava rindo de mim. Vá se deitar, Susana, disse ele empurrando-me suavemente para a escada. Você já foi suficientemente assustada esta noite. Mas você... Quem sabe outra vez? Insistiu ele, já me havia conduzido na direção da varanda. E agora eu estava no primeiro degrau, voltando-me para vê-lo rindo de mim. Você promete? Seus dentes brilharam no luar. Prometo. Boa noite, hermosa. Já disse para não me chamar disso. Resmunguei subindo os degraus com toda a força. Mas já eram quase 3 horas da manhã e o máximo que eu conseguia era fingir indignação. É bom lembrar que eu ainda estava no horário de Nova York, 3 horas na frente. Já era difícil levantar na hora para ir para a escola quando eu conseguia dormir 8 horas inteirinhas. Como é que haveria de ser com apenas 4 horas de sono? Entrei na casa o mais discretamente possível. Felizmente, todo mundo, menos o cachorro, dormia profundamente. Ao me ver, ele levantou a cabeça no sofá onde se havia espichado e começou a sacudir o rabo. Grande cão de guarda. E minha mãe, que não queria saber de vê-lo dormindo no sofá branquinho. Mas eu é que não ia transformar o Max em inimigo, enxotando-o dali. Se bastava deixar que ele continuasse dormindo no sofá para impedir que avisasse a casa inteira que eu tinha saído, valia a pena. Fui me arrastando como podia escada acima, pensando o tempo todo no que haveria de fazer com a Heather. Provavelmente teria de me levantar cedo e telefonar para o colégio, avisando ao Padre Dom que fosse ao encontro do Bryce, assim que ele pusesse os pés no campus, e o mandasse de volta para casa. E decidi que nem mesmo me haveria de opor se fosse necessário recorrer aos piolhos. No fim das contas, a única coisa que interessava era impedir que a Heather conseguisse o que queria. Ainda assim, a simples ideia de ter de levantar cedo para fazer alguma coisa, mesmo que fosse salvar a vida do cara com quem eu tinha um encontro no sábado à noite, não parecia das mais atraentes. Agora que a adrenalina toda já havia passado, eu me dava conta de que estava morta de cansaço. Fiz mais um esforcinho e consegui chegar até o banheiro para vestir o pijama. Claro, pois embora tivesse certeza de que o Jesse não estava me espionando, ele ainda não havia dito como tinha morrido, e, portanto, eu não ia arriscar nada. Ele bem que podia ter sido enforcado por voyeurismo, uma pena que eu acreditava ter sido aplicada algumas vezes uns 150 anos antes. Foi só no momento em que decidi mudar a atadura no meu pulso que prestei atenção no que ele havia usado. Era um lenço. Antigamente, todo mundo usava lenço de pano, pois não havia lenços de papel. E as pessoas pareciam dar a maior importância, costurando neles as suas iniciais para que não se perdessem ao serem lavados. Só que o lenço do Jesse não tinha suas iniciais, conforme pude notar ao lavá-lo e tentar tirar o meu sangue o melhor que pude. Era um grande quadrado de linho branco, bom, já então meio cor-de-rosa, com um debrum de delicada renda branca, meio delicadinho para um cara como ele. Eu teria ficado meio cismada com a orientação sexual do Jesse se não tivesse visto as iniciais que estavam bordadas num dos cantos. Os pontos eram minúsculos, linha branca sobre tecido branco, mas as letras propriamente eram enormes, numa caligrafia floreada. MDS. Isso mesmo. MDS. Nada de J. Estranho, muito estranho. Pendurei o lenço para secar. Não precisava me preocupar com a possibilidade de alguém vê-lo. Para começo de conversa, só eu usava o meu banheiro,
E além disso, ninguém era mesmo capaz de ver o Jesse. Portanto, ninguém poderia ver o seu lenço. Amanhã de manhã, ele estaria lá exatamente como agora. E talvez eu decidisse exigir explicações sobre aquelas letras antes de devolvê-lo. MDS. Só quando estava começando a adormecer é que me dei conta de que MD devia ser uma garota. Caso contrário, por que tanta rendinha? E aquelas letras todas caprichadas. Será então que o Jesse não tinha morrido num tiroteio, como eu acreditava inicialmente, e sim em alguma briga de amantes? Não sei porquê, mas o fato é que esta ideia me deixou bem perturbada. Por causa dela, fiquei acordada bem uns 3 minutos, até que virei para o outro lado, senti falta da minha antiga cama por um instantinho só e caí no sono. Capítulo 13. Minha intenção, naturalmente, era acordar cedo e telefonar ao padre Dominique para avisá-lo sobre a Heather. Mas de boas intenções, o inferno está cheio. E vai ver, eu não presto mesmo para nada. Pois só fui acordar com minha mãe me sacudindo. E àquela altura já eram 7h30 e minha carona já estava indo embora. Ou pelo menos era o que eles achavam. Eles se atrasaram à beça quando Soneca descobriu que tinha perdido as chaves do Rambler, de modo que deu tempo de eu me arrastar da cama e enfiar-me numa roupa qualquer. Não me perguntem qual. Fui descendo a escada quase sem me aguentar, e parecia que alguém tinha batido várias vezes na minha cabeça com um saco de pedras, enquanto o mestre contava para todo mundo que a irmã Ernestine tinha avisado que se ele faltasse a mais uma formatura, teria de repetir o ano. Foi aí que eu lembrei que as chaves do Rambler estavam no bolso da minha jaqueta de couro desde a noite anterior. Discretamente, fui subindo de novo a escada e fingi que tinha achado as chaves no patamar. O pessoal comemorou um pouco, mas reclamou um bocado, pois o Soneca jurava que as tinha deixado penduradas no gancho da cozinha e não sabia como tinham ido parar no patamar. Deve ter sido o fantasma do Dave, disse o Dunga, olhando de soslaio para o mestre, que ficou totalmente sem graça. Então, entramos no carro e fomos embora. Claro que estávamos atrasados. Na Academia da Missão Junipero Serra, a formatura começa às 8 horas em ponto. Nós chegamos uns 2 minutos depois. Nessa formatura, que dura mais ou menos 15 minutos antes do início das aulas, é feita a chamada e são lidas comunicações aos alunos enfileirados separadamente por sexo, os garotos de um lado e as garotas de outro, como se fôssemos missionários, quáqueres ou algo assim. Quando nós chegamos, claro que a formatura já tinha começado. Eu pretendia passar agachada direto para o gabinete de Padre Dominique, mas evidentemente não tive a menor chance. Irmã Ernestine nos apanhou em cheio e nos fulminou com um olhar furibundo até que cada um de nós entrasse em forma. Eu não estava ligando muito para o que a irmã Ernestine anotava a meu respeito em seu caderninho negro, mas percebi que seria impossível chegar ao gabinete do diretor, por causa das fitas isolantes amarelas que impediam a passagem pelos arcos ao redor do pátio. E, naturalmente, por causa de todos aqueles guardas que estavam lá. Só posso deduzir que todos os padres e freiras e o pessoal todo se levantou para as matinas, que é como eles chamam a primeira missa da manhã, e deram lá fora com a estátua do fundador da igreja sem cabeça, a fonte quase sem água nenhuma, o banco onde eu estivera sentada completamente retorcido e revirado, e a porta da sala de aula do professor Walden em pandarecos. Compreensivelmente, eles surtaram e chamaram a polícia. O pessoal de uniforme estava por toda parte, colhendo impressões digitais e tirando medidas, como a distância que a cabeça de Junipero Serra percorrera e a velocidade
em que precisava ter voado para fazer tantos buracos numa porta feita de madeira com espessura de 7 centímetros e coisas assim. Eu vi um sujeito metido num jaquetão de couro azul marinho conversando com o padre Dominique, que parecia mesmo muito, mas muito cansado. Não consegui que ele me visse e concluí que teria de esperar o fim da formatura para sair de fininho e me desculpar com ele. Na formatura, a irmã Ernestine, que era vice-diretora, disse que aquilo tinha sido feito por vândalos. Um bando de vândalos tinha invadido a sala do professor Walden e cometido aquele desatino todo na escola. Felizmente, acrescentou, o cálice e a bandeja de ouro maciço usados para o vinho e as hóstias do sacramento não tinham sido roubados e continuavam em seu devido lugar no altar da igreja. Os vândalos tinham decapitado violentamente o fundador do nosso colégio, mas deixaram em paz o que era realmente valioso. Se algum de nós soubesse alguma coisa sobre aquela terrível violência, deveria informar imediatamente. E se não nos sentíssemos à vontade para fazê-lo pessoalmente, poderíamos informar anonimamente. Monsenhor Constantine estaria ouvindo confissões durante toda a manhã. Corta essa. Não era culpa minha se a Heather tinha ensandecido completamente. Nada disso. Se alguém tinha que se confessar, era ela. Ali na formatura, eu estava bem atrás da Cici, que mal conseguia esconder sua felicidade com o que tinha acontecido. Dava até para ver a manchete se formando em sua mente. Vândalos arrancam a cabeça do padre Serra. Estiquei um pouco o pescoço para tentar ver os veteranos. E se o Bryce estivesse lá? Eu não estava conseguindo vê-lo. Talvez o padre Dom já tivesse falado com ele e ele tivesse voltado para casa. Ele não podia deixar de ter visto que aquele estrago todo ali no pátio decorria de muita agitação espiritual e não humana. E eu esperava que o padre Dom não tivesse recorrido aos piolhos. Tudo bem. Era mais em mim do que no Bryce que eu estava pensando. Eu queria muito que o nosso encontro de sábado desse certo. E não que fosse cancelado por causa de piolhos. Por acaso é algum crime? Não é possível que uma garota comum tenha de passar o tempo todo enfrentando distúrbios psíquicos. Um pouquinho de romance também não faz mal nenhum. Mas é claro que assim que a formatura acabou e eu tentei me encaminhar depressinha para o gabinete do padre Dom, a irmã Ernestine me apanhou com a boca na botija. No exato momento em que eu tentava passar por baixo de uma das fitas amarelas e foi dizendo: espere aí um pouquinho, senhorita Simon. Talvez lá em Nova York as pessoas possam ignorar fitas de isolamento da polícia, mas aqui na Califórnia não é nada recomendável. Eu me endireitei. Quase tinha conseguido. Fiquei pensando umas coisas nada agradáveis sobre a irmã Ernestine, mas consegui dizer educadamente: puxa, irmã, sinto muito. É que eu preciso chegar ao gabinete do padre Dominique. O padre Dominique? Disse friamente a irmã Ernestine. Está muito ocupado esta manhã. Ele está reunido com os policiais, por causa do lamentável incidente da noite passada. Não vai poder falar com ninguém, mas pelo menos até depois do almoço. Eu sei que provavelmente não é certo ficar pensando em dar um golpe de karatê no pescoço de uma freira, mas não conseguia me impedir. Ela estava me deixando nervosa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmã, continuei. O padre Dominique pediu que eu viesse falar com ele hoje de manhã. Ele quer ver uns documentos que eu trouxe da minha antiga escola. Eu tive de pedir que mandassem estes documentos por correio especial lá de Nova York e eles acabam de chegar. Fiquei achando que tinha reagido com incrível rapidez mental, inventando aquela história de documentos e correio especial. Mas a irmã Ernestine esticou o braço e disse: entregue-os a mim e eu os faço chegar ao padre. Droga! É, disse eu recuando. Pode deixar. Acho que eu vou
Vou então falar com ele depois do almoço. Irmã Ernestine me olhou com um jeito de eu sabia e voltou sua atenção para o inocente garoto que caíra na besteira de ir ao colégio de jeans. Uma falta imperdoável. O guri tentou se justificar humildemente, dizendo que eram as únicas calças limpas que tinha naquele dia, mas a irmã Ernestine ficou firme. Firme, infelizmente, no exato lugar por onde eu poderia passar a caminho do gabinete do diretor, tratando de anotar a falta do aluno. Eu não tinha outra opção senão ir para a sala de aula. Afinal, que poderia dizer ao padre Dominique que ele já não soubesse? Eu tinha certeza de que ele sabia que a Heather é quem tinha devastado o colégio e que eu tinha quebrado a janela da sala do professor Walden. Provavelmente, ele nem ia estar assim tão satisfeito comigo. Logo, por que me preocupar? O que eu devia estar fazendo mesmo era tratar de fazer com que ele esquecesse de mim. A não ser que... Onde andaria a Heather? Pelo que eu podia imaginar, ela ainda devia estar se recuperando de sua fúria assassina da noite anterior. Não vi qualquer sinal dela quando me encaminhei para a sala de aula do professor Walden, para o primeiro período. O que era bom sinal. Significava que o padre D e eu teríamos tempo para fazer algum plano antes que ela voltasse a atacar. Enquanto assistia à aula, tentando me convencer de que tudo ia dar certo, eu não podia deixar de sentir uma certa pena do professor Walden. Ele estava com a porta de sua sala razoavelmente destruída. Até que nem parecia estar se importando tanto com a janela quebrada. Claro que todo mundo no colégio estava comentando o que havia acontecido. As pessoas estavam dizendo que a decapitação de Junipero Serra tinha sido uma piada de mau gosto, mas uma piada e tanto. Uma vez, há alguns anos, contara-me Ceci, os veteranos tinham amarrado travesseiros nos badalos dos sinos da igreja, de modo que quando foram tocados só saía um ridículo som abafado. Acho que as pessoas ficaram achando que era uma gracinha do mesmo gênero. Se eles soubessem a verdade, o lugar da Heather, ao lado da Kelly Prescott, continuava vazio, enquanto seu armário, que agora era meu, ainda não podia ser usado por causa do amassão provocado pelo impacto do seu corpo. Não deixou de ser irônico que, enquanto eu estava pensando exatamente nisto, a Kelly levantasse o braço e, recebendo autorização do professor Walder para falar, perguntasse se ele não achava injusto que Monsenhor Constantine decidisse que não haveria nenhum serviço religioso em memória da Heather. O professor Walden recostou-se na cadeira e pôs os pés em cima da mesa e tratou de tirar o corpo fora. Não pergunte a mim, eu só trabalho aqui. Mas o senhor não acha que é injusto? Insistiu a Kelly, voltando-se para o resto da turma, com seus enormes cílios cheios de rímel piscando muito. A Heather frequentou este colégio durante 10 anos. Não dá para entender que ela não possa ser homenageada em seu próprio colégio. E para dizer a verdade, eu acho que o que aconteceu ontem foi um sinal. O professor Walden parecia estar se divertindo horrores. Um sinal, Kelly? Exatamente. Tenho certeza de que o que aconteceu aqui ontem à noite, inclusive aquela tora de madeira que quase matou o Bryce, tem ligação. Não acho mesmo que a estátua do Padre Serra tenha sido depredada por vândalos, e sim por anjos. Anjos que estão muito danados com o fato de Monsenhor Constantine não permitir que os pais da Heather realizem seu funeral aqui. A turma toda começou a cochichar. As pessoas ficavam olhando nervosas para o lugar vazio da Heather. Geralmente, eu não falo muito no colégio, mas aquela eu não podia deixar passar. Disse então: você está dizendo então que foi um anjo que quebrou esta janela aqui atrás de mim, Kelly? Ela precisou virar-se para me ver. Bem, fez ela, pode ter sido. Certo. E você acha que foram anjos que arrombaram a porta da sala, arrancaram a cabeça da estátua e arrasaram o pátio? Kelly esticou o queixo para a frente.
Sim, disse, acho sim. Foram anjos inconformados com a decisão de Monsenhor Constantine de não permitir que a gente homenageie a Heather. Eu balancei a cabeça. Besteira, disse. Kelly levantou as sobrancelhas. Como? Besteira, Kelly. Acho que a sua teoria é pura besteira. A Kelly adquiriu uma coloração avermelhada das mais interessantes. Acho que ela provavelmente estava lamentando ter me convidado para a festa na piscina. Você não pode ter certeza de que não foram anjos, Suzy, disse ela toda azeda. Na verdade, posso, pois pelo que sei, anjos não sangram, e o carpete estava cheio de sangue, desde o lugar onde o vândalo se cortou ao arrombar a janela até aqui. Foi por isto que a polícia cortou pedaços do carpete para examiná-los. A Kelly não foi a única a engolir em seco. Todo mundo meio que surtou. Provavelmente eu não devia ter falado do sangue, ainda mais porque era meu, mas não podia deixar que ela ficasse dizendo que era tudo por causa dos anjos. Anjos uma droga. O que ela estava pensando? Que estava no cinema? Muito bem, interrompeu o professor Walden. Agora, pessoal, está na hora do segundo período. Susana, posso falar com você um instantinho? Cici virou-se para ficar abanando aqueles cílios dela na minha direção. Agora chegou sua vez, otária, disse. Mas ela nem estava sabendo como podia estar certa. Bastava que qualquer um desse uma olhada nos band-aids que estavam no meu pulso e ficaria sabendo que eu sabia por experiência própria de onde vinha aquele sangue. Por outro lado, ninguém podia ter algum motivo para suspeitar de mim. Confere? Fui me aproximando da mesa do professor Walden com o coração na boca. Ele vai te entregar, pensei furiosa. Você é uma negação, Susana. Mas o professor Walden só queria me cumprimentar pelas notas de pé de página da minha redação sobre a Batalha de Blandesburgo, que ele havia notado quando eu a entreguei. Ah, não é nada demais, professor. Sim, mas notas de pé de página, suspirou ele. Desde que eu dava aulas para adultos na escola comunitária, nunca mais tinha voltado a ver notas de pé de página serem usadas corretamente. Realmente, você fez um excelente trabalho. Eu balbuciei um modesto obrigado. Eles não precisavam ficar sabendo que eu entendia tanto da Batalha de Blandesburg porque uma vez tinha ajudado um veterano da guerra a levar 2 antepassados dele até o local onde fora enterrado um saco de dinheiro que ele deixara cair na luta. Podem ser mesmo bem engraçadas as coisas que ficam impedindo as pessoas de seguirem com sua vida, ou melhor, com a sua morte. Eu estava quase dizendo ao professor Walden que gostaria muito, em condições normais, de ficar batendo um bom papo sobre grandes batalhas americanas, mas que tinha de ir. Eu ia ver se a irmã Ernestine ainda estava montando guarda no caminho para o gabinete do Padre Dom, quando ele me deteve com estas simples palavras. É engraçado, realmente, que a Kelly tenha se referido daquela maneira a Heather, Susana. Eu olhei para ele desconfiada. Ah, é? Como assim? Bem, não sei se você sabia, mas a Heather era vice-presidente da turma dos segundanistas. E agora que não a temos mais aqui, eu estou recolhendo indicações para o cargo. E acredite ou não, você foi indicada. 12 vezes por enquanto. Meus olhos devem ter saltado da órbita. Esqueci completamente que eu tinha de me arrancar dali para ir falar com o padre Dominique. 12 vezes? Sim. É estranho, não é mesmo? Eu não consegui acreditar. Mas eu só estou aqui há um dia. O fato é que você causou uma forte impressão. Eu mesmo me arriscaria a dizer que você não fez exatamente inimigos ontem, quando ameaçou quebrar os dedos da Debbie Mancuso depois da aula. Ela não é das colegas mais queridas. Eu fiquei olhando para ele. Quer dizer, então, que o professor Walden realmente tinha ouvido a minha ameaça. O fato de ele ter ouvido e não me ter mandado direto para o castigo me fez admirá-lo de uma maneira que nenhum professor antes havia merecido. E acho também que o fato de você ter empurrado o Bryce Martinson quando aquela tora de madeira vinha na direção dele
Também deve ter ajudado um pouco, acrescentou. Uau, fiz eu. Provavelmente, nem preciso lembrar aqui que na minha antiga escola eu não era certamente aquela que ganhava os concursos de popularidade. Eu nem me dava ao trabalho de me oferecer para ser líder de torcida ou madrinha do time. Mesmo considerando que na minha escola antiga ser líder de torcida era considerado uma enorme perda de tempo e que no Brooklyn não é exatamente um elogio ser chamada de madrinha de alguma coisa, o fato é que eu nunca teria conseguido ser qualquer das duas coisas. E ninguém, mas ninguém mesmo, nunca tinha me indicado antes para o que quer que fosse. Eu estava orgulhosa demais para seguir meu instinto, que me dizia: agradeça, mas diga que não e saia correndo. Bem, comecei. Quais são as obrigações do vice-presidente? O professor Walden explicou. Ajudar o presidente a decidir como gastar a verba da turma, principalmente. Não é muita coisa. Um pouco mais de $3.000. A Kelly e a Heather estavam planejando promover uma festa no Carmel Inn, mas... $3.000? Repeti, provavelmente com o queixo caído. Eu sei que não é muito. E a gente pode gastar como quiser? Minha mente estava girando. Quer dizer, que se a gente quisesse fazer uma série de festinhas na praia, poderíamos? O professor Walden me olhou com curiosidade. Claro, mas o resto da turma precisa aprovar. Desconfio que pode estar rolando na administração um papo sobre usar o dinheiro da turma para consertar a estátua do Padre Serra. Mas o que quer que o professor Walden fosse acrescentar, no entanto, não conseguiu. A Cici voltou correndo para a sala, os olhos muito arregalados por trás das lentes de seus óculos de vidro colorido. Venham, venham depressa, berrava ela. Aconteceu um acidente. O padre Dominique e o Bryce... Eu saí correndo feito uma bala. O quê? Perguntei com muito mais ênfase do que esperaria desejável. Que aconteceu com eles? Acho que estão mortos. Capítulo 14. Eu corri tão depressa que mais tarde a irmã Mary Claire, a treinadora de corrida, perguntou se eu queria entrar para a equipe. Mas a Cici estava completamente enganada. Padre Dominique não estava morto, nem o Bryce. E o que havia acontecido não tinha nada a ver com o acidente. Como podia imaginar praticamente qualquer um, acontecer o seguinte. O Bryce entrou no gabinete do diretor por algum motivo, ninguém sabe qual. Talvez um passe de atraso, já que ele tinha perdido a formatura. Só que não, como eu esperava, porque o padre Dom o tivesse encontrado. O Bryce estava de pé, em frente à escrivaninha da secretária, embaixo do crucifixo gigante, que, segundo Adam, derramaria lágrimas de sangue se alguma vez houvesse uma formanda virgem na Academia da Missão. A secretária não estava lá, porque estava servindo café aos guardas que continuavam lá pelo pátio. Quando aquela enorme cruz, de quase 2 metros de altura, de repente se desgarrou da parede. Padre Dominique abriu a porta do seu gabinete exatamente na hora em que ela estava caindo para a frente, a ponto de esmagar o crânio do Bryce. Mas, como o padre Dominique deu um empurrão nele, só a sua clavícula foi atingida. Infelizmente, o padre Dominique acabou recebendo todo o peso da cruz, que o projetou no chão, esmagou suas costelas e quebrou uma de suas pernas. O professor Walden e um grupo de irmãs ficou tentando fazer com que voltássemos para a sala de aula, em vez de ficar atravancando a galeria, à espera de que o padre Dom e o Bryce saíssem do gabinete. Uma parte do pessoal se afastou quando a irmã Ernestine ameaçou todo mundo de castigo, mas não eu. Eu não dava a menor bola se ficasse de castigo. Eu precisava saber se eles estavam bem. Irmã Ernestine disse alguma coisa desagradável, dando a entender que talvez a senhorita Simon não se desse conta de como era ruim ficar de castigo na Academia da Missão. Eu respondi que, se ela estivesse me ameaçando com castigos corporais, eu diria à minha mãe
que era a apresentadora de um jornal local e chegaria lá com uma câmera tão depressa que não daria nem tempo para alguém dizer uma Ave Maria. Irmã Ernestine ficou bem calada depois disso. Foi pouco depois que eu vi que o mestre estava pertinho de mim. Como as crianças menores têm de ficar bem longe do outro lado do colégio, eu olhei para ele e disse: "E o que você está fazendo aqui?" "Quero ver se ele está bem", respondeu com as sardas se destacando mais que nunca. Tão pálido ele estava. "Você vai arranjar problema", adverti. Irmã Ernestine estava ocupadíssima anotando os nomes das pessoas. "Não dou a mínima", fez o mestre. "Eu quero ver." Eu dei de ombros. Aquele mestre era mesmo um cara engraçado. Não tinha nada a ver com seus irmãos. E não era só por causa do cabelo ruivo. Lembrei-me do comentário maldoso do Dunga sobre as chaves do carro e o fantasma do Dave. E fiquei me perguntando até que ponto o mestre sabia alguma coisa, se é que sabia, sobre o que estava acontecendo ultimamente em seu colégio. Finalmente, quando parecia que já tinham passado várias horas, eles saíram lá de dentro. Bryce foi o primeiro a aparecer, amarrado a uma maca e gemendo. Lamento dizer, como um bebezinho. Eu já quebrei e desloquei um bocado de ossos, e podem ficar sabendo que dói, mas não a ponto de ficar lá deitado gemendo. Geralmente, quando me machuco, eu nem me dou conta. Como ontem à noite, por exemplo. Quando realmente me machuco, eu só consigo ficar rindo, pois dói tanto que chega a ser engraçado. E vou ter de reconhecer que eu meio que parei de gostar tanto do Bryce depois de vê-lo agir daquela maneira como um bebê. Especialmente quando vi o Padre Dom, que foi trazido em seguida pelos paramédicos numa cadeira de rodas. Ele estava inconsciente, com os cabelos brancos caindo para o lado de um jeito tão triste e um corte parcialmente coberto por gaze acima do olho direito. Em minha pressa de chegar ao colégio, eu não tinha comido nada de manhã e tenho de reconhecer que a visão do pobre Padre Dominique, com os olhos fechados e sem os óculos, me fez sentir meio tonta. Na realidade, pode ser que eu tenha vacilado um pouco e provavelmente teria caído se o mestre não tivesse apanhado minha mão e dito confiante: "Fique tranquila, eu também fico enjoado quando vejo sangue." Mas não foi a visão do sangue do Padre Dom vazando pelo curativo em sua cabeça que me deixou enjoada. Foi a constatação de que eu havia fracassado. Eu tinha fracassado terrivelmente. Foi por pura sorte que a Heather não tinha conseguido matar os dois. Era exclusivamente por causa da rápida reação mental do Padre Dom que ele e Bryce ainda estavam vivos. E não havia sido por minha causa. Não mesmo. Pois se na noite anterior eu tivesse agido melhor, aquilo não teria acontecido. Não teria acontecido mesmo. Foi aí que eu fiquei danada. Danada para valer. De repente, entendi o que tinha de fazer. Olhei para o mestre e perguntei: "Há algum computador aqui no colégio? Um computador com acesso à internet?" "Claro", respondeu o mestre, parecendo surpreso. "Na biblioteca, por quê?" Eu larguei sua mão. "Esquece. Volte para sua sala. Suzy, quem não estiver na sala de aula dentro de 1 minuto será suspenso por tempo indeterminado", anunciou irmã Ernestine imperiosamente. Mestre puxou a minha manga. "O que está acontecendo?" quis saber. "Para que você quer um computador?" "Para nada", respondi. Por trás do portão de ferro batido que dava para o estacionamento, os paramédicos estavam fechando as portas das ambulâncias que levariam o Padre Dom e o Bryce. Um segundo depois, estavam se afastando em meio a sirenes e luzes piscando. "É que são coisas que você não entenderia, David. Não são coisas científicas." Mestre respondeu muito indignado: "Sou capaz de entender muita coisa que não é científica. Música, por exemplo. Aprendi sozinho a tocar Chopin em meu teclado eletrônico. Isto não tem nada de científico. O gosto pela música é puramente emocional, assim como o gosto pela arte. Sou capaz de entender arte e música, portanto corta essa, Suzy. Pode me contar, tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente estava comentando na outra noite?"
Eu baixei o rosto e olhei para ele surpresa. Ele deu de ombros. Era a conclusão lógica. Fiz um rápido exame da estátua. Rápido, porque não consegui me aproximar como gostaria por causa das fitas isolantes e da equipe que recolhia provas. E não encontrei marcas de serra ou qualquer outro sinal da maneira como a cabeça foi cortada. Não existe a menor possibilidade de cortar bronze tão certinho sem usar instrumentos pesados, que nunca poderiam ter sido levados até ali. Senhor Arkema, está querendo ser anotado? Ameaçou a irmã Ernestine, que não parecia estar brincando. David fez um ar de irritação. Não, respondeu. Não, o quê? Não, irmã. Ele olhou em minha direção como se pedisse desculpas. Acho melhor ir andando. Mas será que podemos voltar a falar deste assunto à noite em casa? Eu descobri umas coisas sobre aquilo que você me pediu, você sabe. E arregalou os olhos cúmplices. Sobre a casa? Ah, sim, respondi. Genial. Ok? Senhor Arkema? David voltou-se para ver a freira. Espera só um minuto, ok, irmã? Estou tentando conversar aqui com ela. O rosto dela, uma mulher de meia idade, ficou completamente lívido. Parecia incrível. Ela reagiu da maneira mais infantil, como se fosse ela que tivesse 12 anos e não David. Faça o favor de me acompanhar, rapazinho, disse, puxando-o pela orelha. Estou vendo que sua meia-irmã pôs na sua cabeça algumas ideias muito interessantes da cidade grande, sobre como os meninos devem falar com os mais velhos. David emitiu um ruído como se fosse um animal ferido, mas a acompanhou, recurvado como um camarão de tanta angústia que estava sentindo. Eu juro que não teria feito nada, nada mesmo, se de repente não tivesse visto a Heather de pé por trás do portão, rindo às gargalhadas. Minha nossa! Exclamou ela, meio engasgada de tanto que estava rindo. Se você tivesse visto a sua cara quando disseram que o Bryce estava morto, juro, foi a coisa mais engraçada que eu já vi. Ela parou de rir para ajeitar seus longos cabelos e prosseguiu. Sabe o que mais? Acho que vou esmagar mais algumas pessoas hoje. Talvez comece com aquele carinha ali. Eu avancei em direção a ela. Se encostar a mão no meu irmão, eu a enfio a sua cara de volta naquele túmulo de onde saiu rastejando. Heather limitou-se a rir, mas a irmã Ernestine, que só então me dei conta, pensou que eu me dirigia a ela, soltou o David tão depressa que parecia que o garoto de repente tinha pegado fogo. O que foi que disse? Irmã Ernestine estava ficando meio roxa. Atrás dela, Heather se escangalhava de rir. Agora você conseguiu mesmo? Detenção por uma semana. E sem mais nem menos desapareceu, deixando mais uma barafunda dos diabos para eu resolver. Para surpresa tanto minha quanto, suponho, dela própria, irmã Ernestine só que conseguia ficar olhando para mim. David estava ali esfregando a orelha com ar de espanto. Então eu disse o mais depressa que pude. Agora vamos voltar para a sala. Só estávamos preocupados com o padre Dominique e queríamos acompanhá-lo até a saída. Obrigada, irmã. Irmã Ernestine continuou olhando fixo para mim sem dizer nada. Era uma mulher grande, tão alta quanto eu em minhas botas negras de salto alto, mas muito mais corpulenta, com aqueles seios enormes. Entre os dois pendia uma cruz de prata. Inconscientemente, irmã Ernestine tocava a cruz com os dedos enquanto me olhava. Mais tarde, Adam, que tinha visto a cena toda, diria que a irmã Ernestine segurava com força a cruz, como se quisesse proteger-se de mim, o que não é verdade. Ela limitou-se a tocar a cruz como se quisesse ter certeza de que continuava lá. E estava, com toda certeza. Acho que foi naquele momento que o David deixou de ser mestre para mim e passou a ser mesmo David. Não se preocupe, disse-lhe pouco antes de nos separarmos, pois ele parecia tão preocupado e tão engraçadinho com seu cabelo ruivo, suas sardas
e suas orelhas pontudas. Estiquei a mão e desarrumei aquela cabeleira vermelha. Vai dar tudo certo. David olhou para mim. Como você sabe? Perguntou. Eu recolhi minha mão. Pois é claro que a verdade é que eu não sabia. Quer dizer, que tudo ia dar certo. Muito pelo contrário, na realidade. Capítulo 15. O almoço já tinha quase acabado quando eu finalmente consegui pegar o Adam de jeito. Eu tinha passado quase a aula inteira com a cara enfiada num computador na biblioteca. Ainda não tinha comido, mas a verdade é que não estava com a menor fome. Ei! Chamei sentando ao lado dele e cruzando as pernas de um jeito que minha saia preta subisse só um pouquinho. Você veio de carro para o colégio hoje de manhã? Adam bateu no peito. Ele tinha começado a beliscar um salgadinho no exato momento em que eu me sentei. Quando finalmente conseguiu que ele descesse, disse todo orgulhoso. Claro que vim. Agora que estou com a minha carteira, sou uma verdadeira máquina de dirigir. Você devia ter saído com a gente ontem à noite, Suzy. Foi o máximo. Depois que a gente saiu do Café Clutch, fomos dar uma volta pela Avenida 17. Você já fez isso alguma vez? Cara, com a lua que estava fazendo ontem à noite, o mar estava tão bonito. Será que você topava me levar a algum lugar depois das aulas? Adam levantou-se de repente, assustando duas enormes gaivotas que estavam perto do banco, onde ele se sentara ao lado de Cici. Está brincando? Aonde quer ir? É só dizer, Suzy, e eu te levo. Las Vegas. Quer ir a Las Vegas? Nenhum problema. Eu tenho 16 anos, você tem 16 anos. Podemos nos casar lá com a maior facilidade. Meus pais deixam a gente morar com eles sem problema. Algum problema em ficar no meu quarto? Juro que a partir de agora eu tomo cuidado com as coisas. Adam, interferiu a Cici. Deixa de ser espaçoso. Duvido muito que ela queira casar com você. Não acho uma boa ideia casar de novo antes de conseguir o divórcio do meu primeiro marido, disse eu com a cara mais séria. O que eu estou querendo mesmo é ir ao hospital visitar o Bryce. Os ombros de Adam caíram. Ah, fez ele sem conseguir esconder o desânimo. Só isso? Aí eu saquei que tinha dito a coisa errada, mas não dava para voltar atrás. Felizmente, a Cici veio em meu socorro dizendo, bem estudada. Sabe o que mais? Uma matéria sobre o Bryce e o padre Dominique bravamente lutando para se recuperar dos ferimentos não seria uma má ideia para o jornal. Você se importa se eu for com você, Suzy? Claro que não, respondi. O que era naturalmente uma mentira. Com a Cici do lado, seria difícil fazer tudo o que eu tinha de fazer sem precisar explicar um monte de coisas. Mas que escolha eu tinha? Nenhuma. Como eu já tinha garantido a minha carona, comecei a procurar o Soneca. Encontrei-o cochilando e o cutuquei com a ponta da bota para acordá-lo. Quando ele começou a piscar para mim por trás dos óculos escuros, eu disse que não esperasse por mim depois das aulas, pois já tinha arranjado carona. Ele resmungou e voltou a dormir. Dei um jeito então de achar uma cabine telefônica. É estranho quando a gente não sabe o telefone da nossa própria mãe. Quer dizer, eu ainda sabia de cor o nosso número lá no Brooklyn, mas não tinha a menor ideia de qual era o meu novo número de telefone. Ainda bem que o havia anotado em minha caderneta. Fui até a letra S, de Simon, encontrei o número e disquei. Eu sabia que não tinha ninguém em casa, mas queria me garantir por todos os lados. Aí deixei gravada na secretária eletrônica a mensagem de que talvez me atrasasse na volta do colégio, pois estava saindo com 2 novos amigos. Eu tinha certeza de que a minha mãe ia adorar quando voltasse da estação e ouvisse aquela mensagem. Quando a gente ainda morava no Brooklyn, ela estava sempre preocupada, achando que eu era antissocial. Estava sempre dizendo: Suzinha, você é uma moça tão bonita. Não entendo por que nenhum rapaz telefona para você. Quem sabe se você não parecesse tão... bem, tão durona. Que tal deixar a jaqueta de couro descansar um pouco? Ela provavelmente morreria de alegria se estivesse no estacionamento depois das aulas e ouvisse o Adam quando eu me aproximei do seu carro.
Olha só, fi, aqui está ela, disse ele abrindo a porta do carona de seu carro, que era simplesmente um New Beetle, o novo Fusca. Acho que os pais do Adam não estavam propriamente passando necessidade. Venha, Suzy, você vai sentar bem aqui ao meu lado. Através dos meus óculos escuros, como sempre, a bruma da manhã já se dissipara, e agora, às 3 da tarde, o sol estava castigando do alto de um céu de um azul perfeito. Eu vi a Cici esparramada no banco de trás. Não é mesmo? Disse. Mas a Cici chegou primeiro. Eu fico lá atrás mesmo. Não dou a mínima. Não quero nem saber, cortou o Adam, segurando a porta aberta para mim. Você aqui é a garota nova. A garota nova sempre senta no banco da frente. Isso mesmo. Até se recusar a dormir com ele. Soltou a Cici lá no fundo do banco de trás. Aí também será relegada ao banco de trás. Adam retrucou com a voz cavernosa. Finja que não está ouvindo esta voz das profundezas. Eu sentei no banco da frente e Adam educadamente fechou a porta para mim. Está falando sério? Perguntei a Cici, virando-me para trás enquanto Adam dava a volta no carro para entrar. Cici piscou por trás de suas lentes protetoras. Você acha realmente que alguém seria capaz de dormir com ele? Tratei de processar a resposta. Quer dizer, então, que a resposta é não, disse. Acertou na mosca, respondeu a Cici, no exato momento em que o Adam entrava no carro. Muito bem, disse o motorista, aquecendo os dedos antes de ligar a ignição. Acho que essa história toda com a estátua, o Padre Dom e o Bryce deixou todo mundo muito estressado. Meus pais têm uma jacuzzi, o que é perfeito para a tensão que todos nós sofremos hoje. E sugiro então que a gente passe primeiro lá em casa para um bom banho. Sabe o que mais? Disse eu. Vamos deixar a jacuzzi para outra vez e ir direto para o hospital? Talvez depois, se der tempo. Uau! Fez o Adam, parecendo que estava nas nuvens. Existe um Deus lá no céu. Lá do banco de trás, a Cici cortou a animação dele. Ela disse talvez, seu otário. Minha nossa, tente se controlar. Adam me deu uma olhada enquanto ia saindo da vaga. Estou forçando a barra? Talvez, disse eu. O problema é que há muito tempo não aparecia uma garota nem de longe interessante por aqui. Enquanto Adam dizia isto, eu constatava algo aliviada que ele dirigia com muito cuidado. Há 16 anos eu estou cercado de Kellys e Debs. É um enorme alívio ter uma Susana Simon por perto para variar. Você simplesmente acabou com a Kelly hoje de manhã, quando disse que anjos não deixam marcas de sangue. Adam continuou com seu discurso até o hospital. Eu não entendia como a Cici era capaz de aguentar aquilo. A menos que eu estivesse muito enganada, ela sentia por ele exatamente o que ele sentia por mim. Só que eu não achava que o interesse dele por mim era muito sério, pois se fosse ele não estaria brincando com o assunto. Já o interesse da Cici por ele me parecia ser verdadeiro. Claro que ela o provocava e até o insultava, mas eu tinha olhado pelo espelho retrovisor umas 2 vezes e vi que ela estava olhando para ele de um jeito que só podia ser considerado apatetado. Mas só quando ela sabia que ele não estava olhando. Quando Alan parou em frente ao hospital de Carmel, eu pensei que ele tinha parado num clube ou numa casa particular por engano. Claro que seria uma casa daquelas muito grande mesmo, mas lá na Califórnia não seria assim nada demais. Foi então que eu vi uma discreta plaqueta com a inscrição Hospital. Saímos do carro e atravessamos um jardim impecável, com canteiros cheios de flores brotando. O lugar estava cheio de beija-flores, e eu voltei a ver algum daquelas palmeiras que nunca esperava ver tão ao norte do Equador. No balcão de informação, perguntei pelo quarto de Bryce Martinson. Eu não tinha certeza de que ele havia dado entrada, mas sabia por experiência própria, infelizmente, que em caso de acidente com ferimentos de cabeça, geralmente a pessoa passa a noite no hospital para observação. E estava certa. Bryce estava lá, assim como o padre Dominique, em quartos bem em frente um do outro. Nós não éramos os únicos a estar visitando os dois, nem de longe.
O quarto do Bryce estava cheio. Aparentemente, não havia limite para o número de pessoas autorizadas a entrar no quarto de paciente. E parecia até que quase toda a classe dos veteranos da Academia Missionária Junipero Serra estava ali no quarto do Bryce. Bem no meio daquele quarto ensolarado e alegre, com flores por todo lado, o Bryce estava deitado com o ombro engessado e o braço direito pendurado acima da cabeça. Estava com a aparência muito melhor do que de manhã, principalmente suponho porque o haviam enchido de analgésicos. Quando me viu na porta, ele abriu aquele sorriso largo e disse, prolongando bem as sílabas: Suzy! Puxa, e aí, Bryce? Disse eu encabulada. Todo mundo tinha se voltado para ver com quem ele estava falando. Quase só havia garotas ali. E todas fizeram o que tantas garotas costumam fazer. Me filmaram da cabeça aos pés. Eu nem tinha tomado banho ao acordar, porque estava tão atrasada, de modo que não estava exatamente com o cabelo em seus melhores dias. E todas deram aquele sorrisinho afetado. Não de um jeito que o Bryce tivesse notado, mas deram. Mas ainda que não desse a menor bola para o que pudesse estar pensando de mim, um bando de garotas que nunca tinham encontrado e provavelmente nunca voltaria a encontrar, eu fiquei vermelha. Pessoal, disse o Bryce parecendo meio alto, mas de um jeito simpático. Esta é a Suzy. Suzy é o meu pessoal. Ah, respondi. Tudo bom? Uma das garotas que estavam sentada na beira da cama do Bryce, num vestido de linho branco, muito engomadinho, foi dizendo: Ah, você é a garota que salvou a vida dele ontem? A meia-irmã do Jake? Isso aí, eu mesma, disse. Não havia a menor possibilidade de que eu conseguisse perguntar ao Bryce o que precisava perguntar-lhe com todas aquelas pessoas ali no quarto. Cici tinha empurrado Adam para o quarto do Padre Dom, para que eu pudesse ficar um pouco sozinha com o Bryce. Mas parecia que não tinha adiantado nada. Não havia a menor possibilidade de eu conseguir ficar um minuto sozinha com um cara. A menos que eu pedisse. Bom, fui dizendo. Preciso falar com o Bryce um instantinho. Será que vocês se importam? A garota que estava na beira da cama foi apanhada de surpresa. Pode falar. Não somos nós que vamos impedir. Eu a olhei bem nos olhos e disse com a minha voz mais firme de mediadora: Preciso falar com ele sozinha. Alguém deu um assobio longo e profundo. Ninguém se mexeu. Até que o Bryce falou: Olha aí, rapaziada. Vocês ouviram o que ela disse. Podem ir saindo. Deus abençoe a morfina. É tudo o que posso dizer. A classe dos veteranos foi então saindo de má vontade. Todo mundo me lançando olhares fulminantes. Bryce ergueu uma das mãos que estava presa a alguma coisa e disse: Vem cá, Suzy, dá uma olhada só nisso. Eu me aproximei da cama. Agora que estávamos sozinhos, dava para ver que o Bryce conseguira um quarto bem grande. Era também muito alegre, pintado de amarelo com a janela dando para o jardim. Viu só o que eu consegui? Perguntou o Bryce, mostrando-me um pequeno aparelho que cabia na palma da mão com um botão no alto. Uma bomba de analgésico só para mim. A qualquer momento que eu sentir dor, basta apertar este botão e ela libera codeína direto no meu sangue. Legal, não? O cara estava em outra. Estava mais que evidente. De repente, eu me dei conta de que minha missão não seria assim tão difícil no fim das contas. Beleza, Bryce, respondi. Fiquei mesmo muito chateada quando soube do seu acidente. Uau, fez ele com um risinho de satisfação. Pena que você não estava lá. Talvez pudesse ter me salvado como da outra vez. Disse eu pigarreando meio sem jeito. Você parece que está atraindo acidentes ultimamente. É mesmo, respondeu ele fechando os olhos e deixando-me em pânico, ante a ideia de que estivesse adormecendo. Mas logo depois abriu os olhos e me olhou com um ar meio triste. Suzy, acho que não vou conseguir não. Eu fiquei olhando para ele. Caramba, que bebezão. Claro que vai. Você só está com a clavícula quebrada, mais nada. Não demora nada e vai estar bom. Ele deu um risinho. Não.
Estou dizendo que acho que não vou conseguir ir ao nosso encontro sábado à noite. Ah, disse eu piscando. Claro, claro que não. Nem eu estava mais pensando nisso. Preciso te pedir um favor, Bryce. Talvez você ache estranho. Na verdade, dopado do jeito que estava, duvido que achasse estranho. Mas eu estava aqui me perguntando se quando você e a Heather ainda namoravam, ela nunca lhe deu nada? Ele ficou piscando para mim meio desorientado. Nunca me deu nada? Você quer dizer um presente? Sim, claro, ela me deu um suéter de cachemira no Natal. Eu fiz que sim com a cabeça. Um suéter de cachemira não ia adiantar nada para mim. Tudo bem, mais alguma coisa? Talvez um retrato dela? Ah, sim, respondeu ele. Claro, claro. Ela me deu seu retrato no colégio. É mesmo? Fiz eu tentando não parecer muito excitada. E por acaso você está com ele aqui? Na sua carteira, talvez? Era uma aposta arriscada. Eu sabia perfeitamente. Mas muitas pessoas só arrumam suas carteiras uma vez por ano, se tanto. Ele fez uma careta. Provavelmente pensar era doloroso para ele, pois logo em seguida tratou de injetar o analgésico umas 2 vezes. Em seguida, ficou com a expressão relaxada. Claro, disse então. Ainda tenho a foto dela. Minha carteira está naquela gaveta ali. Eu abri a gaveta da mesa ao lado de sua cama. E lá estava realmente a carteira, fininha de couro preto. Eu a apanhei e a abri. A foto da Heather estava entre um cartão American Express e um bilhete de teleférico de estação de esqui. Ela estava cheia de glamour, com toda aquela cabeleira loura caindo num dos ombros e olhando insinuante para a câmera. Nas minhas fotos de colégio, eu sempre fico parecendo como se alguém tivesse gritado "Fogo!". Não conseguia entender como um cara que estava saindo com uma garota como aquela podia convidar para sair alguém como eu. Você me empresta este retrato? Perguntei. Preciso dele só por um tempinho. Devolvo logo, o que era uma mentira. Mas achei que de outro modo ele não me emprestaria a foto. Claro, claro, disse ele sacudindo uma das mãos. Obrigada. Enfiei a foto na minha mochila no exato momento em que uma mulher alta, de seus 40 anos, foi entrando, coberta de joias e trazendo uma caixa de doces. Bryce, querido, disse ela, onde estão seus amiguinhos? Eu fui até a padaria para trazer uns beliscos. Daqui a pouco eles voltam, mãe, respondeu Bryce meio sonolento. Esta é a Suzy. Ela salvou a minha vida ontem. A senhora Martson estendeu a mão direita, macia e bronzeada. Prazer em conhecê-la, Susan, disse ela, mal tocando os meus dedos. Você consegue acreditar no que aconteceu com o pobrezinho do Bryce? O pai dele está furioso, como se as coisas já não estivessem suficientemente complicadas com aquela maldita garota. Bem, você sabe. E agora isto? Juro que fica parecendo que aquele colégio está amaldiçoado ou algo assim. Eu disse, bem, prazer em conhecê-la, é melhor eu ir. E ninguém protestou contra minha partida. A senhora Martson, porque pouco estava ligando, e o Bryce, porque tinha adormecido. Encontrei Adam e Cici em frente a um quarto do outro lado do corredor. Enquanto eu estava me aproximando deles, Cici levou um dedo aos lábios. Ouça, disse ela. Eu fiz exatamente o que ela sugeria. Simplesmente não podia ter acontecido em pior hora, dizia uma voz conhecida de homem mais velho. E agora que faltam menos de 2 semanas para a visita do arcebispo? Sinto muito, Constantine, dizia o padre Dominique com a voz fraca. Sei perfeitamente que isto deve estar sendo estressante para você. E ainda por cima com o Bryce Martson. Sabe quem é o pai dele? Simplesmente um dos melhores advogados de Salinas. Padre Dom está levando um sabão, sussurrou Adam para mim. Pobre coitado. Ele bem que podia simplesmente dizer a Monsenhor Constantine que fosse se afogar no lago, disse Cici, com os olhos faiscando. Eu sussurrei. Vamos ver se a gente consegue ajudá-lo. Talvez vocês pudessem distrair o Monsenhor. E aí eu vou ver se o Padre Dom precisa de alguma coisa. Sabe como é? Bem depressinha antes da gente ir embora. Cici deu de ombros. Por mim, tudo bem. Estou nessa, concordou Adam.
chamei o padre Dominique em voz alta e fui entrando no quarto. O quarto não era tão grande nem tão alegre quanto o do Bryce. As paredes eram bege e não amarelo, e só havia um vaso de flores. Pelo que pude perceber, a janela dava para o estacionamento, e ninguém se tinha dado ao trabalho de pendurar o padre Dominique em alguma máquina de bombear analgésicos. Não sei que tipo de plano de saúde os padres têm, mas posso dizer que não eram tão bons quanto deveriam. Seria pouco dizer que o padre Dominique ficou surpreso com a minha entrada. Seu queixo simplesmente caiu. Ele não parecia capaz de dizer coisa nenhuma. Mas não tinha problema, pois atrás de mim foi entrando a Cici, que foi explicando. Puxa, monsenhor, estávamos procurando o senhor em toda parte. Gostaríamos de fazer uma entrevista exclusiva, se o senhor concordar, sobre as consequências do ato de vandalismo da noite passada na visita que o arcebispo está para fazer. Consequências negativas, certo? O senhor tem algo a dizer? Talvez o senhor pudesse dar uma chegadinha até o corredor, onde eu e o meu colaborador poderemos... Meio atarantado, Monsenhor Constantine acompanhou Cici até a porta, bem irritado. Escute aqui, mocinha. Eu mais que depressa fui chegando para o lado do padre Dominique. Não posso dizer que estava exatamente excitada por encontrá-lo. Quer dizer, eu sabia que ele provavelmente não estava lá muito satisfeito comigo. Foi em mim que a Heather atirou a cabeça do padre Serra. E eu achava que ele provavelmente sabia disto. E muito provavelmente também não estava lá simpatizando demais comigo. Pelo menos era o que eu estava pensando. Mas é claro que estava errada. Eu sou muito boa para ficar imaginando o que as pessoas mortas estão pensando. Mas ainda não consigo acertar muito com os vivos. Susana, disse o padre Dominico com sua voz meiga. Que está fazendo aqui? Está tudo bem? Eu estava muito preocupado com você. Provavelmente, eu deveria ter esperado. Padre Dominique não estava zangado comigo. Absolutamente. Só estava preocupado. Mas era ele o verdadeiro motivo de preocupação. Além daquele horrível rasgão acima de um dos olhos, ele estava completamente lívido, ou melhor, cinzento, parecendo muito mais velho do que era. Só os olhos azuis como o céu lá fora continuavam como sempre foram, brilhantes e cheios de bom humor inteligente. Ainda assim, fiquei de novo furiosa por vê-lo daquela maneira. Heather ainda não sabia, mas ia se ver comigo. E como? Preocupado comigo? Perguntei olhando fixo para ele. Por que está preocupado comigo? Não fui eu que quase fui esmagada hoje de manhã por um crucifixo? Padre Dom sorriu matreiro. Não, mas acho que você talvez precise explicar uma coisa. Por que não me disse, Susana? Por que não me disse o que pretendia fazer? Se eu soubesse que você estava pretendendo aparecer na missão sozinha no meio da noite, nunca teria permitido. Foi exatamente por isto que eu não lhe disse, respondi. Ouça, padre, sinto muito pela estátua e pela porta da sala de aula do professor Walden e tudo mais. Mas eu precisava tentar falar com ela pessoalmente, entende? De mulher para mulher. Eu não sabia que ela ia ficar completamente ensandecida comigo. Mas o que você podia esperar? Susana, você não viu o que ela tentou fazer com aquele rapaz ontem? Sim, mas aquilo dava para entender. Quer dizer, ela gostava muito dele. Ela realmente o ama loucamente. Mas eu não imaginava que fosse me perseguir também. Afinal, eu não tinha nada a ver com aquela história. Só estava tentando mostrar a ela o que ela podia fazer. O que era exatamente o que eu vinha fazendo desde que ela começou a assombrar a missão. Certo, mas a Heather não está a fim de aceitar nada que lhe propomos. É como eu estou lhe dizendo, a guria pirou. Agora está quietinha porque acha que conseguiu matar o Bryce. E provavelmente também está exausta, mas daqui a pouco vai começar a atacar de novo. E só Deus sabe o que poderá fazer agora que sabe do que é capaz. Padre Dominique ficou me olhando com curiosidade, completamente esquecido da sua preocupação com a chegada do arcebispo. Como assim, agora que sabe do que é capaz? Bom, dá para perceber que a noite passada foi apenas um ensaio geral. Pode estar certo de que muito pior virá da Heather, agora que ela sabe o que pode fazer. Padre Dominique balançou a cabeça confuso.
Você a viu hoje? Como sabe tudo isto? Eu não podia falar sobre o Jesse para o padre Dominique. Não podia mesmo. Não era da conta dele para começo de conversa. Mas eu também tinha a impressão de que poderia chocá-lo. Saber que havia um sujeito vivendo no meu quarto. Sabe como é? Padre Dom era um padre. Essas coisas. Escute só, eu disse. Tenho pensado muito nisso e não vejo outra maneira. O senhor já tentou argumentar com ela e eu também. E veja só no que deu. O senhor está no hospital e eu preciso ficar o tempo todo olhando ao meu redor, onde quer que vá. Acho que chegou a hora de resolver isto de uma vez por todas. Padre Dom piscou. O que está querendo dizer, Susana? De que está falando? Respirei fundo. Estou falando do que nós, mediadores, fazemos como último recurso. Ele ainda parecia confuso. Último recurso? Acho que não estou entendendo o que você quer dizer. Fazer um exorcismo, disse eu.